aqui, hoje eu tô feliz, tô muito feliz. Sábado de manhã, dia 5 de maio de 2023, olha só. Eu tô aqui fazendo um vídeo novamente, muito feliz, mas esse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais demorado que os demais, tá? Ele tende a ser demorado porque eu vou contar a história da minha família no Brasil. Então, tem muita coisa aí para juntar nessa história, tá? Então, tem muitos fatos. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas fotos. Como eu disse, eu faço vídeo de forma artesanal. É eu um celular e acabou, tá? E eu não tenho programa de edição de vídeo. Então, eu não consigo editar, mostrar foto e tal. Até gostaria. Eu pretendo fazer isso, mas não sei em que momento eu vou conseguir. Então, para você que chega agora, que acessou esse vídeo, olha, vai demorar um pouquinho. Então você separa o momento que você possa assistir esse vídeo com calma, tá bom? Vamos falar da família Martello. Até onde eu estudei, eu consegui levantar, a família Martello, ela veio da Europa, ela iniciou na Escócia, tá? Então a origem da minha família teria sido na Escócia. E Martello, toda pessoa tinha o sobrenome de acordo com o seu ofício. Então, se vocês pegarem na história, vocês vão descobrir que Martello era o cara que ele normalmente era um guerreiro, tá? E lutava com martelo. Martelo era um cabo de ferro com uma corrente e uma bola com espinhos na ponta. Aquilo era o martelo. E o cara lutava com aquilo. Ele usava como arma de batalha o martelo. Também, aquele cara que tinha o ofício de construtor, também tinha o nome de martelo, tá? E com a guerra na Escócia, os martelos desceram, né, da Escócia para o resto da Europa. Uns ficaram na Itália, outros desceram até Portugal. Então, predominantemente, você vai achar o martelo na Itália ou em Portugal. Tá? A menor parte em Portugal, a maior parte é na Itália. Eles ficaram na Itália. O meu bisavô, pai do meu avô, Cipriano Luiz Martello, ele era casado em Portugal, em Coimbra, e ele veio para o Brasil com a esposa e aportou no Rio de Janeiro. Então, se ele chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, um ofício de construir. Então ele era aquele cara que você dava o terreno para ele e ele entregava a chave da casa. Isso eu sempre ouvi do meu avô. O pai dele era um exímio construtor. E aí, quando ele chegou no Rio de Janeiro com a esposa, ele teve lá 4 filhos. O Álvaro, deixa eu ver, vou pegar aqui que eu tô com o livro da vida do meu avô nas mãos para poder. O Álvaro, o Alberto. E ele tinha 2 filhos pequenos, a Alice e o Albano, tá? Então ele tinha esses 4 filhos. Para nós aqui em São Paulo, é uma tristeza, por isso que eu faço esses vídeos, para não se perder a história da vida. Porque o que eu faço em vídeo, nós tínhamos com os nossos avós. Eles contavam a história da vida deles. Então a maioria das histórias que eu conto para vocês é história que eu ouvi do meu avô, da minha avó. Meu avô, tá? Martello, Arnaldo Luiz Martello, eu sou Arnaldo Luiz Martello Neto. Ele era um cara fechado, ele não contava as coisas dele, era um cara muito fechado. O mundinho dele era o mundinho dele. A minha avó não, minha avó contava e as coisas que eu sei do meu bisavô, ou veio do livro, ou minha avó contava para mim. E para nós, aqui em São Paulo, o meu bisavô ficou viúvo e veio para São Paulo. Ponto. Ninguém falava do Rio de Janeiro. Nunca ninguém falou que eu tinha descendência, parentes no Rio de Janeiro. Ponto. Então, para nós, o meu bisavô veio de Portugal, era viúvo, e casou com a Deolinda. Deolinda, deixa eu pegar aqui para vocês, era essa senhora simpática aqui, ó. Olha, opa, era essa senhora, oh meu Deus, como é difícil. Era essa senhora simpática aqui, ó. Essa é uma das únicas fotos. Eu tenho a foto da Deolinda com a família, ó. Tá? Então eu tenho pouquíssimas fotos.
O meu tio, irmão do meu pai, quando morreu, fez questão de queimar todas as fotos para não deixar para a família. Coisa de Martelo. A família Martelo, ela tem uma característica, a família Martelo, ela tem uma característica de não conversar com o Martelo. Martelo não conversa com o Martelo. Eu acho que é porque se você pegar o martelo e bater, eles não se grudam. A característica do martelo, ele bate. E então, pura e simplesmente, os martelos, eu tenho, o meu padrinho, ele era irmão do meu avô, o Aníbal. O Aníbal, ele tem 2 filhos, tem um casal. O Wagner e não lembro o nome dela. Eu sei que ela tem uma escolinha, e é aqui perto, cara. Tá num bairro aqui perto da minha casa. Nunca mais falei com eles há 30 anos. Há 30 anos ou mais eu não falo com eles. Tem parentes meus de primeiro grau que eu não conheço. De primeiro grau, eu não tô brincando não. Então, os martelos têm essa característica. Minhas filhas, por exemplo, eu tenho filhas, não falam comigo há mais de 10 anos, hoje. E, pura e simplesmente, eu liguei, por causa esses golpes que tem na internet, né? Alguém ligou para mim se passando por uma delas, eu liguei para ela, liguei não tenho contato delas, e eu mandei mensagem por e-mail, do e-mail que eu achei na internet. Ponto. E aí, são o e-mail delas, e-mail oficial delas, e das 2 gêmeas, uma só me retornou. E ela, tá gravado, tá? Eu gosto de ter essas provas. Não temos o seu contato, não queremos o seu contato, só faltou, não entra mais em contato. Desculpa, pedi desculpa por ter incomodado ela, e desliguei, acabou a brincadeira. Então, essa é uma característica da família Martelo. E agora, ontem, para ser honesto, ontem à noite, eu conheci mais um integrante da família Martelo do Rio de Janeiro, que é essa parte do meu bisavô que eu vou contar agora. Meu bisavô é esse cara aqui, ó. Esse é o Cipriano Luiz Martelo, no seu ofício. E aqui um pouquinho antes dele falecer, né? Eu gostaria de pôr essas imagens assim, no vídeo, porque ia ficar muito legal. Ainda, quem sabe um dia eu consiga. Então é o seguinte, o Cipriano veio, né? E nós nunca soubemos nada dele. Eu sabia que ele tinha o Álvaro, né? E o Albano, o Alberto. O Albano, se eu não me engano, o Albano, ele mora na Praia Grande. Ele virou corretor de imóveis na Praia Grande. Eu só fui ver quando ele era pequeno, nunca mais tive contato. Então aí você tem mais de 50 anos que eu não tenho contato com eles. Mas eles são da Praia Grande, tá? Ele era corretor. Eu lembro, eu era criança, eu lembro da filha dele, que já era moça. Eles tinham uma lontra, muito barato. É o que eu lembro. Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos nenhum contato com a família. E os 2 filhos mais velhos, o Álvaro e o Alberto não se sabe nada dele, nada. Tá? Provavelmente voltou, ele ficou no Rio, nunca veio para São Paulo. Do Alberto eu não sei nada. O Álvaro não, o Álvaro veio para São Paulo. E então aqui o meu bisavô casou com a Deolinda e teve outros filhos. Teve meu avô, né? Teve a Aurora, teve o Aníbal, e eu acho que teve mais um aqui. Teve a Anésia. A Anésia, ela foi uma moça que morreu no parto aos 20 anos, tá? Teve 4 filhos. A Anésia foi essa que morreu jovem e nunca mais também se falou nada da família. Morreu no primeiro parto do primeiro filho aos 20 anos e não se tem mais. A Aurora eu conheci. A Aurora eu acho que eu já contei uma história dela no vídeo aqui. A Aurorinha, a tia Aurorinha. Ai, meu Deus do céu. E, pura e simplesmente, o Álvaro, ele era artista. Ele queria ser artista. E ser artista naquela época, nós estamos falando aí em 1930, era uma coisa vexatória. Era uma vergonha pro pai ter um filho artista. Era coisa de vagabundo. É real. Era uma coisa de vagabundo. E aí, pura e simplesmente, o Cipriano não aceitava que o filho fosse artista. Segundo conta no livro do meu avô,
e eu quero levantar essa história e espero levantar com muitos documentos para vocês, eu quero pôr a público essa história. O Álvaro, ele foi o maior dançarino de tango do Brasil. Ele fez ali no Shopping Light, hoje é o Shopping Light, no centro de São Paulo, do lado do Viaduto Chá, ele fez uma apresentação onde ele quebrou o recorde de dançar tango ininterruptamente pelo maior número de horas, tá? Posteriormente ele fez um outro show para tentar quebrar esse recorde, mas não teve audiência e tal, o pessoal não se interessava e ele não foi. Ele viajava muito, ele foi muitas vezes para a Argentina, gostava de tango, e aí pura e simplesmente, numa ocasião ele trouxe um corte de tecido para o pai fazer uma camisa. O pai, o Cipriano, nunca usou aquele corte, nunca, porque ele desfazia das coisas que o Álvaro trazia para ele. Tinha uma briga por causa disso. Ele queria que o Álvaro fosse um cara normal e o Álvaro queria ser artista. E aí, o Álvaro pegou depois de muito tempo que o pai não usou esse corte de camisa, pegou, mandou fazer uma camisa para ele e tchau. E aí teve uma briga entre o Cipriano e o filho, o Álvaro. Meu avô era pequeno. E o Álvaro saiu de casa, jurando que nunca mais ia falar com ninguém, e fez. Ele cumpriu o que ele falou. E meu avô cresceu, e ele adorava, meu avô adorava o Álvaro, né? O irmão, na ocasião, o irmão mais velho, né? Ele adorava o Álvaro. E pura e simplesmente meu avô procurou durante muitos anos o Álvaro. Meu avô chegou a ir para a Argentina, porque as notícias que meu avô tinha é que o Álvaro tinha ido para a Argentina, que ele vivia indo para a Argentina. Lá ele mudou o nome para Álvaro Luiz Dias e virou radialista. Meu avô foi para a Argentina, ficou um mês na Argentina, procurando o tal radialista Álvaro Luiz Dias. Não achou, ficou um mês lá, voltou, né? E voltou triste e parou. Aí ele parou a procura pelo Álvaro. Mas sempre teve aquela coisa do Álvaro, né? E meu avô, ele voltou a Portugal, onde ele passou também muito tempo, para conhecer a raiz da família. Parece que os Martelo não trataram ele bem, porque ele voltou, ele não falou nada da família Martelo. Mas ele achou a família da minha avó, que foram muito receptivos, abrigaram ele durante algum tempo na casa deles, quer dizer, foram muito receptivos. Já a família Martelo não foi. Então, meu avô nunca falou do que aconteceu, nem minha avó, né? Foi uma viagem bacana que eles fizeram de navio para tentar localizar a raiz, mas a história não foi boa. Lá em Portugal parece que os Martelo não são receptivos. São piores que os daqui. E aí, ficou essa história, né? O Álvaro sumiu e eu procurei o Álvaro. Procurei na internet, na internet eu achei um documento que o Álvaro tem ido para os Estados Unidos. E tem uma família Martelo nos Estados Unidos, eu entrei em contato com eles e pura e simplesmente, nunca ninguém mandou resposta. Tem Martelo no Sul, no Rio Grande do Sul, que eu também achei que pudesse ser. Mandei mensagem, Facebook, nunca mandaram resposta. Então, nunca acharam. E esse aqui, vou mostrar para vocês, era meu avô, né? O meu pai, o meu tio e minha avó. Essa era a família do meu avô. Tá? Então, veja. Aí eu tive a grata surpresa de encontrar a Vanina Martelo, olha só. E ela me procurou no Facebook. E aí eu fiquei sabendo da história. A história toda. A história foi a seguinte. O Cipriano veio de Portugal para o Brasil, casado, teve os filhos. E houve um desentendimento meio grave que meu avô tratava com máximo sigilo. Não havia, está escrito no livro da vida, ele nunca comentou, ele não comentava com o pai não comentava. Então foi um desentendimento muito grave, onde o Cipriano largou a mulher no Rio. Ele largou, com os 2 filhos.
tá? O Álvaro, mas o Álvaro veio para São Paulo, atrás do pai. O outro não veio, né? E aí o que aconteceu? Aqui ele não casou, ele juntou. Ele casou no final da vida, mas ele juntou com a Deolinda e tiveram mais 4 filhos, né? Eu já tinha os 2 menores e o Álvaro que ia e voltava. E ele pura e simplesmente continuou a vida dele aqui no Brasil, aqui em São Paulo, perdão, e nunca falando nada do Rio de Janeiro. Tanto que meu avô nunca foi procurar no Rio de Janeiro. Meu avô nunca foi pro Rio de Janeiro, tá? Meu avô ignorava que ele tinha família no Rio de Janeiro, tá? Então, e aí nós descobrimos que lá a esposa original do Cipriano, ela cuidou dos filhos, veio a falecer lá no Rio, e o Álvaro voltou e viveu lá. Trabalhava no navio. Acredito eu vou levantar essa história, mas acredito eu que ele trabalhava não como marinheiro, mas ele trabalhava na parte de diversão, lazer dos passageiros, porque essa era uma característica dele. Então, ele continuou viajando, e quando meu avô foi procurar ele na Argentina, tá, isso foi na década de 70, 72, 73, ele já tinha falecido em 67, subindo o Maracanã. Ele estava indo para a arquibancada, teve um ataque cardíaco e morreu. Então, meu avô nunca soube que ele morreu. E aí ele teve os filhos, né? Os filhos dele, e continuou a família. E agora, eu tive a grata satisfação de estar conhecendo, estou começando a conhecer essa família Martelo, tá? Vanina, Ricardo, então eu estou começando a encontrar e saber dessa história, né? O Álvaro, ele continuou viajando, né? Naquela época era muito fácil de esconder no Brasil, né? Ele continuou viajando, trabalhando em navios, e pura e simplesmente teve a família dele e veio a falecer, a família continuou. Existem muitos Martelo no Rio de Janeiro. Eu diria para você que a família Martelo no Rio de Janeiro é maior que a família Martelo de São Paulo, hein? Então, muito legal conhecer essa parte da história que estava apagada, que estava sumida. E você vê como é que é a história, né? O meu bisavô, o Cipriano era um português raiz, tá? E, como eu disse, martelo não fala com martelo. Por isso que eu gostava mais da parte italiana da minha família do que da parte portuguesa. Porque os italianos são mais amáveis. O italiano briga mesmo. O italiano sai de porrada, mas mexe com um, você mexeu com todos, né? Teve uma ocasião... teve uma ocasião e eu dos meus primos italianos, eu sou o menor. Eu tenho 1,79 m, tá? Eu sou o menor. Meus primos são tudo grandão. Hoje são velhos, mas na época era. E teve o casamento de uma prima no Morumbi. E eu deixei meu carro numa rua, e aí surgiu uma vaga. Eu deixei a minha Brasília. Minha Brasília, ela tinha alarme. O alarme naquela época era diferente do alarme de hoje. Você tinha que abrir a porta, contava 5 segundos, ele disparava se você não desligasse. E eu virei para um amigo meu e falei, vamos buscar a Brasília, que era um carro bacana na época, e vamos pôr aqui na frente, porque eu roubava muito. Cara, puta, foi um trabalho de descer para pegar o carro. Pura e simplesmente, 2 caras vieram, o cara chegou a puxar a arma, mas quando ele puxou a arma, eu abri a porta do carro, eu sabia do alarme, ele não sabia. E aí, a surpresa, eu tinha 4 buzinas no carro, para fazer barulho mesmo. E aquilo estridente começou a buzinar, tudo que era jeito. O cara se assustou e os 2 saíram correndo. Eu bati a porta do carro, larguei o carro ali mesmo. Bati a porta do carro e voltei para a igreja. E voltei rápido, eu e esse amigo meu. Nós tínhamos 19 anos na época. E aí os meus primos italianos, o que aconteceu? Eu falei, tentaram roubar a gente. E você? Eu falei, larguei o carro lá, vou buscar. Não, vamos buscar esse carro. Cara, tinha uns 10.
Esse amigo meu nem voltou, só voltou meus primos. 10 primos, todo mundo junto. Ah, pega o carro. Cadê os caras? Eu falei, vocês estão brincando? Não, nós vamos pegar esses caras e vamos dar porrada. Eu falei, só quero tirar meu carro daqui. Meus primos eram tudo louco. Então a parte italiana na família, eles eram muito mais unidos. Por mais que a gente brigasse e se desentendesse, os italianos, eles têm essa característica, né? Os italianos, eles são unidos. A parte portuguesa é isso. Não quero falar com você e não falo mais. Tem essa. Não falo mais. É como o caso dos parentes de primeiro grau que eu tenho aqui em São Paulo, como o caso dos filhos do meu padrinho, tá? Moram aqui perto. Eu diria para você que não tem 5 quilômetros. Nunca mais os vi. Então são pessoas que não procuram a própria família. E aí, de repente, encontrar o Ricardo, encontrar a Vanina e começar a encontrar esse braço da família, do Álvaro, é muito gratificante. Por quê? Porque a família se desencontrou. E por mais que meu avô procurasse eles, não encontraram. Nunca encontrou, meu avô, minha avó, nunca encontrou. E nem sabiam, estavam tão perto e foram procurar na Argentina. Não tinha nada a ver. Então, eu sou muito grato ao meu avô e minha avó aqui, ó. Que pena, né? Pena que a câmera não focaliza tão bem. Era esse velhinho aqui, ó, simpático, gostava de cantar. Cara, tem ele no baile da saudade cantando. Puta, tem muita história, tem muita. Ele era bacana, só que era fechado. Como eu falei, ele foi para Portugal. A parte que ele procurou a família Martelo, ele nunca comentou. Deve ter sido ruim, porque ele não comentou, fechou. Mas a parte da minha avó, ele contou que a família foi bacana, receptiva. Então, essas coisas de família, tá, que são um pouco tristes. Né? A minha família Martelo é uma família dispersa, uma família que não se dá. Inclusive, eu gostei do Ricardo ontem, ele falou, cara, vamos fazer uma reunião dos Martelo. Eu sei que muito não vai. Muitos deles não vão. Mas eu quero fazer essa reunião dos Martelo, tá? Reunir o máximo da família, reunir o máximo da história da família, porque isso é bacana, isso é a raiz, é minha, é sua, tem várias, a sua história tem outras histórias. Quando você pega, é que hoje, 2023, pelo amor de Deus, o avô não conta suas histórias pro neto como acontecia na minha época. Meu bisavô contava as histórias, sentava na cadeira de balanço dele e contava as histórias da vida dele. Meu bisavô italiano, ele tocava, e eu cheguei a ver ele com 90 e tantos anos tocando tarantela, cara. Era lindo. Ele tocou com 93 anos. Ele tocou tarantela como se ele fosse um jovem de 18. E dando velocidade na sanfona. Ele tinha uma sanfona que não era de tecla, era de botão. Vermelha e branca, era a coisa mais linda. E ele animava as festas aqui no Brooklyn. Então tem muita gente antiga do Brooklyn que ainda lembra do meu bisavô. O seu Luiz Squideri. Ô, seu Luiz. Seu Luiz. E a minha família tem essas coisas. Eu pedi pro meu tio, meu bisavô, ele tinha uma carta. E a carta era um papel sulfite, tá, amarelada inclusive, onde ele era habilitado para dirigir carroça de 18 cavalos. Cara, era 2 reios por dedo. O negócio era maluco, ele era forte. Meu bisavô era mais alto que eu, forte, era um italianão. Então tem muita história dele que é muito engraçada. Então é gostoso você ouvir, e é gostoso, eu conto essas histórias para que futuramente algum parente meu ou da família Martelo queira saber, ele tenha acesso a essa história. Então para você ver como tudo acontece. Houve uma briga do meu bisavô, que veio de Portugal, ele se separou da mulher, nunca mais falou dela, não é que falou com ela não, falou dela. Em São Paulo nós ignorávamos que tínhamos parente no Rio de Janeiro. Olha só, em São Paulo nunca se falou
que existiam parentes no Rio de Janeiro. Meu avô nunca voltou no Rio de Janeiro para visitar parente, porque ele não sabia, se ignorava. Para nós, meu bisavô, perdão, era viúvo e se casou novamente, quando na verdade ele veio para São Paulo e depois, muito tempo depois, quando a Deolinda já era bem velhinha, ela já estava desenganada praticamente, ele casou, ele fez questão de casar com ela para que ela não morresse mãe solteira, que aquilo também na época era até acho bonito da parte dele, ele casou com ela na igreja, por quê? Para ela não morrer solteira e com filhos, que era degradante naquela época. Então eu achei bacana, ele tinha um código de conduta muito dele, mas ele era ignorante. Pensa no português ignorante. Minha avó conta que na casa dele, na casa do Cipriano, café, leite, manteiga, pão, era na cabeceira da mesa, numa toalhinha para ele. O resto dos filhos, café preto. Não comiam pão, não comia nada. Era para ele. Meu avô não era assim, mas meu pai era. Meu pai, suco na casa dele era para ele. Mistura na casa dele era para ele. Se sobrasse era para os filhos. O último que chegasse, normalmente era eu que estudava à noite, que se dane. Então, isso é uma coisa de família, uma coisa triste de família. E é uma coisa enraizada na cultura, que vai passando de pai para filho, né? O Cipriano, tem muita história aí, né? Eu estou te contando ela muito acima. O Cipriano foi um cara que, meu avô, no início da vida dele, se usava muito carvão, não tinha energia elétrica em São Paulo, se usava muito carvão, e meu avô abriu uma carvoaria. O Cipriano simplesmente entrou lá dentro e falou, sou sócio. Sou sócio! E ficou sócio. E mandava mais na carvoaria que meu avô. E a carvoaria veio a falir. Meu pai fez a mesma coisa comigo. Eu abri uma loja de material de construção. Uma hora eu conto essa história mais detalhada. E ele chegou, só sócio. Fez a mesma coisa. Eu lembrei, ele era muito o avô dele, né? Então eu tive... e o livro da vida do meu avô, esse aqui, A História de um Martelo, escrita por ele mesmo. Meu avô vai muito bem, ele conta a história e no final, ele faz um comentário esdrúxulo, coisa de martelo. Ele chega e fala assim, que o Aguinaldo, meu pai, sempre deu presentes parcos. Nossa, meu pai chorava quando em criança de ler aquilo no livro da história do meu avô. Então ele acabou não sendo bem recebido, né? E esse livro, jogaram muitos fora. Jogaram muitos. Na ocasião da morte do meu avô, foram, sem brincadeira nenhuma, sacos de 100 litros. Saco de 100 litros, aqueles sacos grandes. Foram pelo menos uns 6 cheios de livro desse. E eu segurei essa cópia para mim, né? Porque é a história do meu avô. E hoje está sendo muito importante para puxar esse fio da família. Porque, como eu disse, olha, teve o Álvaro, teve o Albano, teve a Alice. Então, tem outros parentes. E esses parentes têm uma grande família no Rio de Janeiro. E agora eu espero poder unir. Pena que meu avô não está mais aqui, que ele ia ficar muito feliz com essa história. Poder unir essas famílias. Olha como a vida é estranha. A vida, ela une e ela desune. E na minha família tem muito disso. As pessoas de fora, meu avô tinha isso, meu pai tinha isso. As pessoas de fora da família são boas. As pessoas da família não prestam. Quantas vezes eu fazia as coisas, né? Meu pai olhava e não fez mais que a obrigação. Então, a minha família, ela sempre me trouxe, a família Martelo, ela sempre me trouxe uma tristeza muito grande, que ela foi muito, muito limitada como família. E agora, conhecendo a família Martelo do braço do Álvaro no Rio de Janeiro, eu espero que a gente consiga consertar isso e eu consiga gravar muitos vídeos muito felizes e alegres com tudo isso, tá bom?
Grande abraço a você que me assiste, grande abraço a você, quem sabe, que um dia seja um neto, um parente meu, que venha a ver esses vídeos e conhecer um pouquinho da minha história. Olha, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Um abraço.